Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 27 aqui do curso completo de Blue Prism e hoje pessoal a gente vai aprender então um novo conceito aqui do Blue Prism que se chama Exception Bubbling, tá pessoal? E esse novo conceito que a gente vai dar uma olhada hoje é dessa sequência dos temas de Exception que a gente está vendo, tá? Então a gente já deu uma olhada no Exception Retry e também damos uma olhada ali também no Exception Handling, certo pessoal? E o Bubbling, né pessoal, o que é o Bubbling, né? Do que se trata? O Bubbling pessoal, ele é o borbulhamento das exceptions, tá bom? Obviamente eu vou desdobrar isso aqui para que vocês consigam entender certinho o que é o bubbling, tá? Mas pessoal, então indo direto ao assunto, qual que é a intenção da aula de hoje? O que eu quero mostrar aqui para vocês que é importantíssimo a gente aprender para que a gente consiga usufruir do exception handling e do retry também de uma maneira correta, tá? O que eu quero dizer? Como que o entendimento do exception bubbling ele vai auxiliar a gente a construir uma arquitetura bem feita e uma lógica bem feita também para o exception handling e exception retry também, tá pessoal? Na aula passada, pessoal, né, a gente parou aqui nesse estado da automação e aqui o retry, quando ele não é para tentar novamente, né, ele vai direto aqui para o mark exception, né, ou marca o item ali como exceção. Só que, pessoal, eu mostrei para vocês, né, falei para vocês na aula passada que isso aqui estava meio incorreto, né, não é muito certo a gente fazer isso, não é nem muito ideal. E por que não, né? Vocês podem se perguntar por que não, Davi, né? Por que a gente não pode marcar o item como exception aqui e tal, né? Como funciona? Na verdade é assim, pessoal, vocês podem fazer a lógica do robô de vocês como vocês bem quiserem. Só que por questões de padrão de desenvolvimento, boas práticas, eu vou mostrar aqui para vocês o ideal do desenvolvimento, certo, pessoal? E para isso, eu vou mostrar para vocês o motivo pelo qual não é interessante a gente colocar o mark exception aqui, tá? O motivo então, pessoal, é que se a gente colocar o mark exception aqui, para onde que a gente iria, certo? Pensem comigo, ele deu uma exception, por exemplo, aqui no preço, veio para o recover, fez as 3 tentativas, aí, sabe, não deu mais certo, veio aqui para o no, marcou como exception, agora eu tenho aqui para o end ou para qualquer lugar. Bom, partindo do pressuposto que a gente vai aqui para o end, pessoal, se a gente fosse para o end, a gente voltaria aqui para a main page, mas não faz nenhum sentido voltar para a main page, já que depois de ler dados de ativo, a gente iria para escrever dados de ativo em Excel, mas como é que eu vou escrever algo no Excel se eu não tenho, né, vou dizer assim, pessoal, entre aspas, se eu não tenho nada para escrever no Excel, né? Eu até posso ter alguma coisa ou outra. Por exemplo, eu posso até ter o ler preço e oscilação, mas a data e hora não. Ou às vezes eu posso ter o preço e até a data e hora. Só que deu uma exception aqui em oscilação, entenderam? Então para isso não faz muito sentido. E para que a gente comece a entrar já então no tema realmente de exception bubbling, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse mark exception, dar um Ctrl X para que eu recorte esse stage e deixar ele aqui na minha main page, porque a gente vai utilizar ele aqui, tá bom, pessoal? E aqui em ler dados ativo, né, a gente já viu várias das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Então aqui em ler dados de ativo, pessoal, eu colocaria mais um stage de exception, tá, pessoal? E aí vocês podem me perguntar, né, poxa, Davi, mas por que você tá colocando mais um stage de exception aí, se você já teve uma exception que foi estourada pelos stages aqui dentro desse bloco e daí foi pro recover, né? Vocês já vão entender, pessoal, mas vamos lá. O que eu vou fazer? Do retry aqui eu vou pro não, certo? E aqui dentro de exception, eu vou simplesmente aqui, pessoal, no name, eu vou colocar exception mesmo, tá bom? E aí eu vou checar essa opção aqui, ó, pessoal, preserve the type and detail of the current exception, tá bom? Então eu quero que essa exception, ela realmente preserve o tipo e o detalhe, ou né, a razão, que seria o detail ou reason, lembra que a gente falou disso nas aulas passadas ali, né, em exception? Então ele vai preservar o tipo e os detalhes da exceção que está atualmente, né, que está sendo estourada no momento, né, porque aqui a gente ainda está dentro do recover, certo, pessoal? Então para isso eu vou dar um ok aqui, e aí a gente já começa a entrar aqui um pouco na questão do exception bubbling, tá, pessoal? Então, gente, a tradução de bubble, tá, é bolha, né, então exception bubbling, ele nos traz a lembrança, né, o conceito de borbulhamento de exceção, certo? Exception bubbling, né? E pessoal, acompanhando o meu raciocínio aqui, para pegar a questão do que é o exception bubbling é muito fácil e rápido, porque assim, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que uma exception, ela foi estourada aqui dentro de ler preço, tá bom? Então o robô, ele chegou nessa parte para ler o preço, né? Aqui dentro ele vai entrar no start, activate, vamos supor então que ele chegou nesse momento aqui e
e ele não acabou conseguindo encontrar esse elemento aqui do span, certo, pessoal? Ou seja, não conseguiu encontrar o texto mesmo, certo, pessoal? Então, o que é o bubble, pessoal? O bubble é essa hierarquia que a gente tem de camadas dentro do Blue Prism aqui, quando a gente está mexendo nele, tá? Sejam em objetos, sejam em pages, tá? Sejam em actions. Como assim, Davi, né? Do que você está falando? Olha só, pessoal, se uma exception ela estourar aqui nesse wait stage, né? Se ele vir para cá para preço não encontrado, essa exception ela vai borbulhar, ela vai subir aqui para o meu process, certo? Ela vai pausar aqui, digamos assim, tá? Então, teve a exception lá, veio para cá. Daqui eu vou vir para o recover, certo, pessoal? Ele vai fazer o retry, ele vai tentar 3 vezes aqui. Se ele não conseguir processar o item em nenhuma dessas 3 tentativas, ele vai vir para essa exception. Tá? E aí o motivo pelo qual eu coloquei esse preserve the type and detail of the current exception, pessoal, né, para ele preservar o tipo e os detalhes da exception, é porque essa exception ela já está acontecendo e eu só quero preservar para lançar novamente o que foi. Eu não quero lançar uma nova exception, certo, pessoal? Porque eu já defini a exception que está acontecendo em um outro momento ali, certo? E aí, pessoal, essa exception aqui, ela irá dar bubble, que a gente fala, né, ou ela irá borbulhar para a page que está acima, certo, pessoal? Então, na hierarquia, a page que está acima de ler dados de ativo é a main page, certo? Só que se acontecer uma exception, então, aqui dentro de ler dados de ativo, né, depois de um retry aqui, claro, né, por exemplo, se estourar aqui, ou, pessoal, se estourar até aqui, ó, campo ativo vazio, ou estourar aqui também, que é muito raro, incomum, claro, mas se por um acaso estourar alguma exception aqui, aqui ou aqui, essa exception ela vai subir, ela vai borbulhar aqui para a main page, e aí ela vai pausar, digamos assim, aqui em ler dados de ativo. E aí a gente tem um problema, né, pessoal? Porque se acontecer uma exception desse modo, a nossa automação, como vocês já bem sabem, que eu já ensinei isso para vocês em aulas passadas, ela para, né, pessoal? Ela para. Ela não é capaz de recuperar o que está acontecendo e ir para o próximo item, certo, pessoal? Então aqui, gente, é o seguinte, voltando para ler dados de ativo, eu tenho essa page aqui de ler dados de ativo e ela tá ok. Ela tá realmente ok já, ela já está pronta, digamos assim, certo, pessoal? Eu não tenho que fazer mais nenhuma mudança ou tratativa aqui quando a gente fala de exception, tá? O que eu vou precisar mexer mais aqui é na main page, só que se vocês forem perceber, aqui em escrever dados de ativo em Excel, eu também tenho essa peculiaridade, né, pessoal? Eu não fiz nenhum exception handling aqui. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo e fazer um exception handling aqui também, mas eu vou fazer com vocês aqui rapidinho para que vocês acompanhem, para que o conceito de exception bubbling daí fique mais concreto e consolidado também, fixado, né, na cabeça de vocês, tá? E sim, pessoal, eu tô falando de exception handling aqui nessa page, a gente precisa fazer um bloco, tá? Mas eu vou fazer isso para que o entendimento do bubble fique mais fácil para vocês entenderem também, tá bom? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu tô mexendo muito com VBOs do Excel, né? Então eu vou criar um bloco aqui que é referente a Excel, tá bom? Então eu vou nomear aqui para Excel, tá bom? Eu vou vir aqui em ler dados de ativo e eu vou só copiar e colar isso aqui, pessoal, para essa parte, mas com certeza a gente vai precisar fazer algumas alterações, certo, pessoal? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, é conectar o resume no create instance, né? Porque pensa que se alguma exception acontecer aqui, eu posso recuperar, eu posso fechar o Excel sem salvar nada, né? Porque se salvar é perigoso, mas aí eu posso então voltar a tentar fazer o processamento aqui no create instance, né? Ele vai criar a instância novamente e tentar fazer o processamento novamente, certo, pessoal? Só uma coisa que faltou aqui, né, pessoal, é eu trazer também o contador e o limite de contadores aqui para escrever dado em Excel, tá bom? Obviamente, para que eu consiga ter aqui no counter e no retry para ele fazer a comparação, né, pessoal? Ter o rastreamento ali de qual tentativa ele se encontra, certo? E aí aqui, pessoal, o que eu posso fazer? Como o meu startup ele tem apenas o inicializar o Google Chrome, eu posso remover o startup, remover o fecha Google Chrome, porque eu não estou num contexto agora do sistema do Google Chrome, eu estou no contexto do software, né, do programa Excel, certo? Então não faz sentido eu inicializar Google Chrome aqui, enfim, não faz sentido nenhum, certo, pessoal? Então o que eu posso fazer aqui é o seguinte, pô, deu problema em get ativo, então eu vou pegar o close all instances, eu vou fechar tudo, tá? Esse close all instances, ele não salva nada, ele só fecha todas as instâncias aqui que eu tenho, tá bom, pessoal? Eu posso conectar ele aqui no contador e conectar daí o close all instances no resume aqui também, certo? E novamente, né, pessoal, se vocês forem perceber, eu possuo aqui também uma exception que está preservando o tipo e os detalhes também dessa exception, certo? Quando essa exception ela ocorrer, ela irá borbulhar para a main page aqui, tá bom? E só para que vocês consigam entender bem, pessoal, essa questão do bug
bubbling, tá? Porque é super importante. Se eu tivesse uma outra page aqui, tá, pessoal? Por exemplo, eu vou até criar uma page aqui, ó. Vou criar uma page example, tá? De exemplo aqui. Se o start ele viesse pro example, daí depois para create instance, né? Daí eu teria aqui example e aqui se eu tivesse uma outra até page, olha só, eu vou colocar example 2, tá? Se eu tivesse isso aqui conectado, por exemplo, e aí aqui no example 2 eu faço um processamento aqui dentro. Se acontecer uma exception dentro aqui da página example 2, tá? Se realmente houver uma exception aqui fora do bloco ou até dentro do bloco, né? Porque assim, o bloco ele só funciona realmente para a questão da exception se você possui um recover, certo, pessoal? E você retoma de alguma forma, tá bom? Por isso até que, por exemplo, a gente pode utilizar o bloco para organizar os nossos data items, tá, pessoal? Por uma questão visual, não tem problema nenhum, tá bom? Mas aqui então no example 2, se alguma exception ocorresse num bloco que não possuísse recover ou resume, certo, pessoal? Ou se tivesse, mas a exception ela ocorresse fora desse bloco, então, acompanhando o meu raciocínio aqui, vocês conseguem perceber que essa exception ela iria borbulhar para example, certo? E aí ela iria borbulhar para escrever dados de ativo em Excel, tá? Aqui. E daqui, pessoal, olha só que interessante. Daqui ela borbulharia para main page, tá bom? Para main page. Por que para main page e não para o recover, pessoal? Porque esta referência dessa page example aqui, ela tá fora do bloco, tá, pessoal? Se ela estivesse aqui, então a exception que estourou lá em example 2 foi para example e agora parou aqui em escrever dados de ativo em Excel, ela vai ser recuperada por esse recover state, tá bom, pessoal? Isso é muito importante que vocês entendam, ok? Então eu vou excluir aqui e eu vou conectar novamente aqui o start até o create instance, tá bom? Vou remover aqui também as pages, certo, pessoal? Pessoal, olha que bonito que tá ficando a nossa automação, né? Então a gente tem agora a page escrever dados de ativo em Excel perfeita e também temos aqui ler dados de ativo perfeitinho, tá? Agora o que nos resta, pessoal, é fazer uma adaptação da lógica, né, da arquitetura da nossa automação para que ela consiga lidar com o borbulhamento das exceptions, tá bom, pessoal? Nesse caso, o que é interessante a gente fazer aqui? Trazer isso aqui um pouco para baixo, olha só, vou trazer 1, 2 para cá, para que eu consiga colocar um bloco aqui ao redor de ler dados de ativo e escrever dados de ativo em Excel. Tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, eu vou nomear o meu bloco como work, tá? Por que work, Davi? É só uma preferência minha, tá, pessoal? Porque tradução de work é trabalho, né? E basicamente a nossa automação, onde ela começa a processar o item mesmo, né? Interagir com o sistema, realmente realizar a automação, é aqui dentro desse bloco, certo, pessoal? Para isso, gente, olha só que legal. Agora eu posso trazer para cá um recover stage. Tá? Então isso é bem interessante. Eu posso trazer para cá um recover state e agora sim, né, pessoal, eu consigo trazer aqui então o mark exception e conectar o recover até o mark exception, né, pessoal? Por quê? Porque agora sim, por exemplo, tive uma exception dentro de alguma dessas pages, eu sei que todo o retry já foi realizado, já foi lidado com a exceção, certo, pessoal? E por fim, chegou no momento que o processamento não conseguiu mais ser realizado por algum motivo, seja uma business exception aqui em cima ou uma system exception, certo, pessoal? Ela borbulhou para cá e agora sim, então, poxa, esse item eu não consigo mais trabalhar, então vou marcá-lo como exception, certo, pessoal? E aí sim, né, pessoal, depois de marcar o item como exception, então eu já processei, né, já trabalhei com esse item, não deu certo, né, então eu posso pegar e ir para o próximo item para que o próximo processamento também seja concluído, certo, pessoal? Então por isso que eu posso marcar aqui o mark exception até o get next item para ele pegar o próximo item e começar o processamento também, tá, pessoal? Só que aqui a gente não pode esquecer de uma coisa, né, pessoal? A gente não pode esquecer do resume, certo? Então eu vou só tirar esse link daqui, eu vou trazer um resume para cá, porque, poxa, né, eu já não tô mais em um modo de recuperação, então eu consigo ir para o próximo item, né, eu não tenho necessidade de eu ter alguma tratativa agora com essa exception, então eu não tô mais dentro do recover, certo, pessoal? Duas coisas só, pessoal, que são importantíssimas, tá, da gente fazer e são interessantes também primeiro, a gente ter data items para que a gente consiga colocar os dados da exception ali e não tratar mais eles diretamente com a função de type e detail, tá bom? Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, pessoal, aqui eu vou pegar um multicalc, tá bom? Eu vou trazer esse recover conectado aqui ao multicalc e depois só o multicalc ao mark exception, tá bom? Nesse multicalc, pessoal, eu vou até copiar as funções aqui, ó, tá? Nesse multicalc, agora sim eu quero trazer essas funções, então eu vou adicionar dois calcs aqui, certo? Um deles vai ser o exception type, tá bom? E o outro vai ser
o exception detail, tá bom? Eu vou trazer o detail para cá. E agora eu vou apagar todo o resto aqui em cima também, certo, pessoal? Então, em um eu trago o exception type e no outro eu trago o exception detail, tá bom? Posso manter o mesmo nome da função com o nome aqui do data item, tá? Não tem problema nenhum. E como esses são dados, né, são informações aqui, né, o tipo da exceção e o detalhe da exceção mais globais, pode ser que existe uma possibilidade de a gente utilizar isso aqui em um outro momento. Eu gosto sempre de deixar elas visíveis para as outras páginas também, tá bom, pessoal? E aí, claro que agora no Mark Exception, eu vou trazer aqui na minha expressão os data items ao invés da função, tá bom, pessoal? Então, coloquei aqui, por exemplo, exception type, certo? Concatenado com isso daqui, né? Com os dois pontos que a gente fez ali em cima. Mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa. Só muda que aqui eu já utilizei minhas funções antes para armazenar em um data item e agora eu estou utilizando daí o data item, tá bom? Então, colocar aqui, remover agora as funções e pronto, tem aqui a minha função válida, certo, pessoal? Vou dar um ok, então, mais um ok e vou só mudar aqui o multicalc, né? Eu coloquei get exception data, tá? Para ele pegar os dados da exceção, tá bom? Essa é a primeira coisa, certo, pessoal? A segunda coisa que eu acho importante a gente fazer é criar uma página que a gente utilize para fechar tudo que a gente tem que fechar, tá, pessoal? Porque às vezes a exception ela ocorre em um momento, se não sempre, né, em que o sistema que você está interagindo está aberto, né? Seja Excel, seja Chrome, seja SAP, né, SAP, enfim. Se for um banco de dados, por exemplo, é importante que você feche a conexão com esse banco de dados, tá bom? Então, para isso eu vou criar uma page aqui, pessoal, que se chama close down, para eu colocar aqui, por exemplo, pessoal, o close all instances do Excel e também o fecha Google Chrome ali, tá, pessoal? Para isso eu posso vir, acho que aqui, ó, dar um Ctrl C para fechar o Google Chrome. Vou aumentar o zoom aqui, né, pessoal? Escrever dados aqui, eu vou colocar o close all instances daí também, conectar tudo. E pronto, a gente já tem o nosso close down, tá bom? Eu vou adicionar uma descrição. Eu coloquei só fecha todos os sistemas, tá, pessoal? Se você quiser elaborar um pouco mais, pode também, sem problema nenhum, tá? E uma dica que eu dou para vocês, se eu talvez não tiver dado nas aulas anteriores, é você vir aqui em Manage Pages, que é gerenciamento de páginas. E eu gosto de deixar um pouquinho na ordem aqui para que as coisas não se confundam muito, certo, pessoal? Então, o close down, por exemplo, ó, eu vou mover ele lá para trás, tá bom? Lá para baixo, tá? Que daí ele vai ficar bem aqui do lado direito aqui de escrever dados de ativo em Excel, tá bom? Vou dar um ok aqui então, e aí agora eu vou referenciar o meu close down aqui na minha main page também, tá, pessoal? Criar uma referência para close down, finish e pronto, pessoal. Depois de ter recuperado, pegado os dados da exception, marcado como exception, eu posso conectar o mark exception até o close down e daí sim eu posso colocar a conexão aqui até o get next item, tá, pessoal? Vamos fazer um teste então rapidinho, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Olha só, pessoal, eu vou dar só um refresh aqui, ó. Ele tá acusando 2 erros para mim. Ah, olha que interessante, pessoal. Aqui o erro é com relação ao counter, né? Eu possuo 2 data items aqui que tem o mesmo nome, tá bom? Então, pessoal, vou dar uma dica aqui para vocês também que é bem valiosa, que ajuda muito a vocês serem mais ágeis aí no momento de desenvolvimento, que é o seguinte, eu preciso mudar, né, pessoal, o nome, só que eu quero deixar como padrão sempre counter aqui para as exceptions, tá? Então eu vou mudar esse do Excel. Para isso, eu vou vir aqui e procurar as referências desse data item, tá, pessoal? Eu quero procurar todos os lugares que esse data item está sendo utilizado, tá bom? Então ele abre essa janelinha e aí eu consigo clicar 2 vezes em cada um e ver onde que isso aqui está sendo utilizado e mudar o nome, tá bom, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, tudo onde estiver counter, né? Claro, tirando a situação aqui da exception, eu vou colocar, em vez de counter, eu vou colocar counter Excel, tá bom? Então aqui em get ativo, por exemplo, vai ser counter Excel, aqui no calc também. E pessoal, por aí vai, tá? Eu vou deixar vocês fazerem aí então manualmente para não consumir muito tempo, mas é só essa mudança aqui, tá, pessoal? Aí, pessoal, eu mudei aqui para counter Excel, né, o meu data item que a gente está utilizando aqui para a situação do Excel e cliquei em refresh novamente e aí a gente não tem mais erros, tá bom? Então vamos ver finalmente isso aqui acontecendo. Só vou salvar aqui antes, vou colocar save, tá? E pessoal, verificando aqui na minha fila, tá? Eu vejo que eu ainda tenho alguns itens pendentes, tá? Então o que eu posso fazer é vir aqui no meu process, tá? Eu posso vir simplesmente aqui em get next item, tá? Executar aqui o set next stage, tá bom? Eu vou só colocar aqui o seguinte, break on exceptions, para ele, né, pausar quando acontecer uma exceção, para ele não ficar executando, tá? Não gerar o bubble ali e tal. Verifica se tem um item. Pessoal, eu não vou executar o startup porque eu não quero que ele abra o Google Chrome de propósito, para que eu gere uma exception de propósito, tá? Então o Google Chrome ele tá fechado. Eu vou entrar aqui F11, tá? Não está vazio. Eu vou
tentar escrever o ativo, por exemplo. Olha só que interessante. Tá no waiting ali em cima, então ele não tá encontrando o elemento. E pronto, pessoal, ele gerou aqui a exception, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou executar aqui F10. Ele vai ir para o yes aqui e ele vai começar a contar, né, pessoal? Então, para que a gente simule o erro aqui, o que que eu vou fazer? Aqui no meu counter, eu vou colocar o current value como 4, tá, pessoal? Pode ser qualquer número ali acima do que você colocou na sua condição dentro do retry, tá? Eu vou colocar 87 aqui, pessoal, só para vocês verem que dá para fazer isso, é tranquilo, tá? Então, ele vai vir para o no, tá bom? Então, é como se ele já tivesse tentado executar, né? Tentado processar ali 3 vezes, deu errado. Se eu executar agora o exception, pessoal, olha que legal. Ele veio aqui para minha main page, tá? Então, olha o bubbling em ação, né? O borbulhamento da exception ali em ação. Eu vou executar aqui o recover, eu vou pegar as informações, tá? Da exception. Então, ele já trouxe para mim o tipo, que é system, e ele também trouxe para mim os detalhes, tá bom? E olha que legal, pessoal. Eu só vou ir pro control room agora para vocês darem uma olhada, olha só. O próximo item que a gente pegou, pessoal, se eu dar um refresh aqui, ó, foi o ativo da Apple, tá bom? Então, agora, se eu voltar para o meu process, executar o mark exception, ele vai marcar esse item como exception e vai conseguir com sucesso ir para o próximo item, tá, pessoal? Então aqui eu executo o mark exception, close down para ele fechar tudo, beleza? Agora eu posso ir então para o resume com tranquilidade, vir aqui em Get Next Item e pronto, pessoal, ele já pegou o próximo item, olha que legal, já pegou o próximo ativo, tá? Se eu for então no Control Room e atualizar, vocês podem ver então que o meu ativo da Apple aqui, olha só, né? Ele está campo código do ativo não foi encontrado, que foi exatamente o que a gente tratou agora, certo, pessoal? Bom, pessoal, é isso, salvem o projeto de vocês, espero que vocês estejam gostando bastante do curso até agora, tá bom? Por favor, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, tá, pessoal? Porque isso ajuda demais o meu canal, tá? Tô fazendo um curso aqui com bastante carinho para vocês, com bastante esforço e espero que vocês estejam gostando bastante e também que tá agregando bastante valor aí para a carreira de vocês, tá certo, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por estarem até aqui comigo e vejo vocês na próxima aula então, tá certo? Valeu, pessoal, até a próxima aula.